Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso vídeo sobre fundos imobiliários aqui do BTG Pactual Digital. Meu nome é Daniel Marinelli, eu estou aqui com o Matheus Oliveira. A gente trabalha aqui na célula de Research, que é a sala de pesquisa do BTG Pactual Digital, focado em fundos imobiliários. Esse canal que a gente vai ter agora, a gente vai abrir com vocês, vai ser bem legal. A gente vai trazer um pouquinho da nossa perspectiva, das nossas análises sobre o mercado de fundos imobiliários, trazendo notícias, falando sobre os ativos de forma específica, o que tem acontecido com o mercado, e adicionalmente a isso, a gente ainda vai tratar sobre a nossa carteira recomendada. Tá? Dentro dessa carteira recomendada, basicamente são os ativos que a gente sugere para o mês, e lógico, quando a gente faz essa leitura e análise do mercado, a gente também aqui, paralelamente, vai falar sobre as alterações da carteira recomendada. Então, se houve alguma mudança representativa no mercado no último mês, a gente vai contar qual foi essa informação e quais foram as mudanças do mês. Então, esse é um panorama geral que a gente vai trazer do mercado de fundos imobiliários, vai ser bem interessante. Um outro ponto que faltou mencionar aqui também é que dentro desse canal a gente vai falar um pouquinho sobre também perguntas que vocês eventualmente tenham, A gente vai selecionar algumas perguntas via YouTube, no meu canal, no Instagram, Então, pode me seguir lá se você não me segue, daniel@ucm. Então, a gente vai pegar algumas dúvidas que os clientes, e os investidores de fundos imobiliários têm e trazer para vocês e sanar suas dúvidas em relação a isso. Bom, vamos começar o vídeo desse mês, Matheus? Então, Matheus vai ajudar a gente aqui a guiar um pouquinho a nossa conversa. Bom, Matheus, o que aconteceu no mês para a gente começar a falar um pouquinho de fevereiro, Isso mesmo, Daniel. Esse mês a gente teve tanto eventos externos quanto internos aqui que influenciaram o desempenho de todos os fundos imobiliários aqui que são negociados na B3, Inclusive a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, que acabou subindo em seu maior patamar desde do ano de 2020, E queria saber de você aí como que você está vendo a questão a questão aí da Petrobras, das mudanças, tudo que tem acontecido aqui no Brasil. Então esse é um bom ponto, Então realmente a gente vive um momento de incertezas, Matheus? Incertezas internacionais que a gente fala, do mercado internacional. Como você muito bem pontuou, a gente tem visto uma aceleração da inflação americana. O que é associado também ao auxílio emergencial que eles estão o estímulo que eles estão dando para a economia norte-americana, em torno de 2 trilhões de dólares, faz com que essa aceleração até se intensifique. E esse é o problema. E aí quando você olha um pouquinho sobre as taxas de juros do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, a gente vê que tem se estressado. E qual que é o efeito negativo disso? Isso potencialmente pode tirar um pouco da atração do fluxo para os emergentes. E aí emergentes basicamente está falando aqui também do Brasil, pessoal? E aí eu acho que não só em termos da taxa de juros dos Estados Unidos, mas também a taxa de juros do Brasil, Eu acho que essa vai impactar e tem impactado bastante o mercado. Quando a gente olha um pouquinho para o que tem se pensado ou projetado para o Copom, para as próximas reuniões do Copom, são um ciclo de alta da Selic. O que tem se precificado mais é um potencial aumento aí de 25 bases, até 50 bases, o que potencialmente traria aí talvez um efeito negativo para os fundos imobiliários. E essa é uma dúvida que é bastante recorrente, Matheus? E por que essa dúvida, pessoal? Basicamente assim, quando a gente olha para as taxas de juros, a gente tem dois tipos de taxa de juros. A gente tem a Selic, que acaba sendo a taxa de juros de curto prazo, digamos assim. Essa é uma taxa de juros, Matheus, que tem talvez um impacto no curto prazo em termos até da demanda por novos investimentos de ativos de risco, digamos assim. Porque basicamente a gente está saindo de uma taxa de 2 para 4, eventualmente para 4, é o que se projeta em termos desse aumento de ciclo. E isso eventualmente poderia impactar a demanda por novos ativos, novas ofertas, IPO, follow-on, até no mercado secundário. O que faz sentido, eu acho que isso pode acontecer sim. De um outro lado, nessa mesma ótica, eu entendo que
por mais que a gente tenha um aumento de Selic, não um aumento de Selic de 2% para 14%, como a gente viveu lá em 2016, né? É um aumento muito mais marginal do que a gente já viveu. Aumento de 2 para 4, pô, legal, talvez tire algum tipo de demanda, mas a gente vai precisar continuar diversificando, né? O pessoal vai precisar continuar investindo em bolsa, investindo em ativos de risco, e os fundos imobiliários acabam sendo a porta de entrada da pessoa física para esse mundo, né? Então, certamente, por mais que haja algum tipo de retirada de demanda, digamos assim, para ativos como fundos imobiliários, novas ofertas potencialmente, você ainda vai precisar estar diversificando, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? E o outro ponto é um pouquinho em relação às taxas longas de juros, né? Por quê? Porque as taxas longas de juros, pessoal, basicamente, são aquelas que precificam os ativos, né? Então, não é só em fundo imobiliário, ativos de risco, como por exemplo o mercado acionário, ele é precificado com as taxas longas de juros, né? Então, quanto vale aquela ação, quanto vale aquele fundo imobiliário, né? Como os investidores eles precificam aquele ativo. Uma das formas é você projetar, fazer modelos financeiros que levam em consideração a taxa longa de juros, né, dentro dessa precificação. Em outro momento eu posso até trazer um pouquinho dessa dinâmica e dessa análise para vocês. Mas de uma forma geral, essa taxa longa de juros, quando a gente olha o que tem acontecido hoje no mercado, ela tem se permanecido estável, né? Lógico, eu acho que nesses últimos dias a gente até teve um estresse, ficando ali num cupom real, por exemplo, de uma NTNB 35, em torno de 3,5% a 4%, mas assim, ainda baixo, né? Então, eu acho que um potencial aumento de Selic pode tirar um pouco da atratividade de novas emissões, mas acho que não vai impactar a precificação dos ativos, né? Então, de uma forma geral, é isso que a gente tem visto. Inclusive, a nossa carteira recomendada, a gente trouxe aí uma alteração justamente para pegar esse ciclo de alta da Selic, né? E queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a estratégia que a gente tem por trás, né, dessa inclusão nova, dessa inclusão que a gente trouxe aí para a carteira e como que ela conversa aí com a estratégia geral da carteira. Pô, ótimo ponto, Matheus. Então, é isso, né, pessoal? Então, o que aconteceu em fevereiro foi isso. Olhando para a nossa carteira recomendada, a construção de portfólio, o que a gente entende é que com o ciclo de alta da Selic, a gente quer estar posicionados em ativos, né, em fundos que tenham exposição, por exemplo, ao CDI, ao DI, né? E quando a gente faz uma busca e entende quais são os fundos no mercado que tem esse tipo de perfil alinhado, né? Você tem fundos aqui que têm exposição ao CDI, que no final do ano passado talvez ficou um pouco aquém de fundos de recebíveis, por exemplo, que tem exposição à inflação. Nesse ciclo, né, nesse ano, certamente vai ser o inverso. Então eu acho que a gente vai ver cada vez mais os investidores migrando para ativos que têm CDI na carteira, e a gente consegue encontrar bons ativos, né, que inclusive fazem parte da nossa carteira, né? Qual foi a nossa mudança, pessoal? Nossa mudança basicamente foi sair de um ativo de tijolo, tá, nesse primeiro momento, que é o BSR11, que é um ativo, um fundo excelente. A gente adora o BSR11, porque ele basicamente investe em ativos, né, em lajes corporativas de alto padrão, altíssimo padrão, tá? Talvez um dos melhores portfólios do mercado, localizados em São Paulo, mas que no curto prazo pode sofrer mais por conta de tudo que a gente tem passado, né? Então, a repercussão do home office, aumento de vacância, então a gente tem vivido um cenário um pouco mais desafiador. Então, nesse contexto que a gente mencionou, saindo de um ativo de talvez maior risco no curto prazo, passando para um ativo que é o RBRR11, que é um fundo de recebíveis high grade da RBR, que tem hoje negociado com desconto em relação ao valor patrimonial, tá? Então a nossa análise aqui, ele está barato, com mais ou menos 50% de exposição a CDI+, em um fundo defensivo com ótimos papéis, com ótimas garantias. Então assim, me parece um risco-retorno muito bom, né? Então essa foi a mudança, a gente saiu 5%, a gente tinha 10% de exposição ao BC Fund, deixou em 5%, né? Pegou esse 5% e alocou no RBRR11, que estava em 7,5% e foi para 12,5%, tá? Então foi basicamente essa mudança. A gente entende que por mais que a gente goste ainda dos ativos de tijolo, e são ótimos ativos, a gente entende que talvez nesse curto prazo as coisas possam ainda permanecer incertas.
E dada essa questão, a gente fez uma mudança tática exatamente para tentar driblar esses problemas que a gente pode ver no caminho, né? E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre a nossa performance do mês passado. Foi uma performance positiva, né, Matheus? Como é que foi aí? Isso, no mês passado nós tivemos uma valorização de 0,38%, acima da valorização do IFIX, e também aí, se a gente pegar tudo que aconteceu no ano, né, todo de janeiro a fevereiro, nós tivemos uma valorização aí de 1,48%, também em cima do IFIX. Que foi menor, né? O IFIX ele teve no ano 0,57, nossa carteira 1,48, né? Então a gente tem tido uma boa performance nesse começo de ano. Acho que vamos continuar nessa atuada, né? É uma carteira um pouco mais defensiva nesse momento, né, Matheus? De novo, a gente tem apostado um pouco em mudanças táticas nesse começo de ano, né? Em janeiro a gente saiu um pouco de shopping center, liquidou as posições de shopping center, entrou em posições mais defensivas nesse momento, e estamos indo bem, né? Eu acho que esse é o principal anseio aí dos investidores. E para finalizar, Matheus, como é que está a nossa carteira recomendada, né? Fala aí pra gente. Claro, vamos lá. Nossa carteira recomendada, ela está bem diversificada em 4 setores, basicamente. A nossa maior posição hoje é em recebíveis imobiliários, que é a tese que a gente acredita que vai performar melhor aí ao longo do ano e tem uma tese totalmente mais defensiva, né? Tendo em vista todos esses cenários de turbulentos e de incertezas que a gente tem. A nossa carteira está alocada em recebíveis aproximadamente 32,5%. Também temos uma exposição grande em galpões logísticos de 27,5%. E em galpões e em fundos híbridos também, nós temos aí 25% da carteira, e o restante, os 15% que faltam, estão alocados em lajes corporativas, tá? Também, assim, pegando o gancho, a nossa carteira recomendada, ela tem um dividend yield recomendado de aproximadamente 7%, o que, se a gente considerar a Selic hoje, é um patamar bastante atrativo. E ela também conta com um pequeno deságio em relação ao valor patrimonial desses fundos de 0,99 vezes, tá? A gente abre a carteira para todos esses ativos, então você que quer saber mais sobre a carteira recomendada do BTG Pactual Digital, é só entrar no site, gratuito, tá? Você pode ir na parte de análises, carteiras recomendadas e fundos imobiliários, só baixar gratuitamente. Você vai ver toda a nossa carteira, tem todo o nosso racional, um pouquinho da nossa análise que a gente acabou de falar aqui para você, mais escrito, trazendo números mais acurados, e fica aqui o convite para você acessar lá no site. Muito bem, pessoal, para um primeiro episódio a gente entende que foi muito bem. Para os próximos a gente vai tentar trazer algumas dúvidas que vocês tenham, e a gente vai selecionar aqui diferentes veículos e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até lá. Até lá.